Olá, excelente noite! Estamos aqui no Pode Empreender, um programa feito para você, empreendedor, que gosta de ouvir casos reais. Eu sei que muitas vezes você se sente aí sozinho, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Então, esse programa ele foi idealizado para que você possa entender que como os outros empresários e empreendedores fazem no dia a dia, que vão ter erros, que vão ter acertos, mas, sobretudo, vão ter uma caminhada, uma jornada de sucesso. Eu estou hoje aqui em pleno feriado com meu amigo e parceiro, Fábio Pejão. Seja bem-vindo. Excelente noite, Simone. Excelente noite a quem está nos assistindo e vendo pelas plataformas da Educadora. Sempre um prazer, sempre uma alegria, convidados especiais. E hoje, uma prata da casa? Uma Podemos prata falar da isso? casa. Mas antes, você passou bem a Páscoa? Trouxe chocolates para mim? Não, a gente prima pela dieta, Simone. Ó, tiraram o meu chocolatinho. Eu ganhei aqui do Cleito e do Molina. Você ganhou também? Ganhamos. O Molina e o Cleiton estão bonzinhos hoje. Muito obrigado, viu? Eu acho que é por conta do feriado. Do feriado. Para a gente ficar um pouco mais light, um pouco mais tranquilo, para adoçar a vida, nos presentearam com bombons. É isso aí. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, né, Fábio? Você gosta dela? Demais. É a nossa salvação. Eu quis trazer a Mara, como a gente traz todos os consultores das Aros, porque a Mara Testa, ela é uma psicóloga, psicanalista, coach, e eu falo que também é com o sobrenome Madre Teresa de Calcutá. Seja bem-vinda, minha querida. Gratidão! Ótima noite. Eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz com o convite da Simone e do Fábio e vim aqui nessa noite para dividir um pouquinho do que eu sei com vocês. Ai, que legal. Eu tô aqui, né, imaginando todas as perguntas que eu quero fazer para a Mara e já começando a relatar que quando a Mara ela liga para mim ou ela dá as devolutivas de algumas consultorias, eu falo, lá vem história. Mara, você deveria escrever um livro. Mas que trabalho maravilhoso que você faz nas empresas e falar que esse trabalho, né? A Zaros está fazendo 26 anos, você está junto com a gente 14 esse mês de abril. 14. E não era tão comum investir em pessoas. Então, você vai contar isso e mais um pouco, o que é e por que investir em pessoas. Mas, olha que ela vai ganhar hoje. Ó, beleza, feriadão. hein? Depois daqui, Mara, pode convidar para sua casa que a gente aceita o convite, Uau. né? Estamos aqui com o Rancho Português. Eu gosto da frase que você criou agora, né? Não, é uma frase Deles é mesmo? Não foi invenção minha, Ah, pensei que era da sua genialidade, não. né? Não. É um restaurante de Limeira em Cordeirópolis. Uau! Às vezes é mais fácil chegar lá do que em outro lugar. É viu? verdade, é verdade. Dependendo da localização onde você mora, é só pegar Limeira Cordeirópolis, vai cair dentro do Rancho Português de Cordeirópolis. Muito bom. Gente, eu amo lá, eu conheço Portugal, eu vejo que quando eu vou para lá, estou num pedaço de Portugal, uma comida maravilhosa, um bacalhau maravilhoso e muitas outras coisas mais aí, né, Fábio? Não, é espetacular. É um cantinho de Portugal aqui no Brasil. Começa pelas entradas, né, Simone? O bolinho de bacalhau, a alheira, que é aquela linguiça portuguesa sensacional. Aquela diversidade de bacalhau, quem gosta com legumes, tem com catupiry, tem... E além do bacalhau, tem carnes também. Porque a minha filha vai lá, ainda não está... Ah, que nem a minha. Aí não come a carne. Ela experimenta o bacalhau, mas ela quer uma carne. Pastel de nata, aquele quindim maravilhoso. Além do empório. Estamos vendo as imagens aí. Empório com azeites, vinhos, especiarias, bacalhau congelado para você levar para casa. O bolinho de bacalhau que nós temos aqui hoje, hein? E artigos típicos para presente. Se você não puder, quiser ficar na comunidade da sua casa, é só ligar, e o bacalhau quentinho na sua casa. Telefones 19 3556 9716, 3556 9720 ou WhatsApp 97149 2583. O cantinho de Portugal aqui no Brasil.
E aqui, ó, o gerente Ricardo Costa Martim trazendo para a gente dar de Que presente para nossa delícia! convidada. Mas você Gratidão, explicou a regra amei. para ela? Ah, Que a gente dá e tem que convidar a gente para tomar, Com tá? Então, certeza, estão hoje convidados. saímos daqui, vamos para casa dela, Com né? certeza, amei, amei. Que bacana. Mara, então todo o nosso programa a gente inicia como se fosse uma apresentação, né? Fala um pouco da sua história, da sua trajetória, da onde a Mara vem, por que veio ser essa técnica, né, de pessoas. Conte pra gente um pouco da sua história. Nossa, a minha história profissional, ela começa quando, dentro da faculdade mesmo, né? Os 4 primeiros anos não, mas no último ano da faculdade, eu comecei a me destacar entre os alunos, dentro de quando eu comecei a fazer os estágios. Então, eu vim para fazer o estágio na Santa Casa aqui de Limeira. A princípio, era por 1 ano que eu ficaria. E eram 10 estagiários na época, e eu gostava dos setores mais que Complicados. Isso. Não Espinhosos. acredito. Eu não queria falar isso. Mais Os trabalhosos. mais trabalhosos do hospital eu ia na unidade de queimados, na UTQ, no COL, que é o Centro de Oncologia, na hemodiálise, no pronto-socorro. Enquanto os outros estagiários, eles ficavam mais nos setores menos complicados mesmo. E eu comecei a perceber que eu gostava muito de estar ali. E eu fui aprendendo muito. Até o pessoal brinca comigo, né? Que eu carrego na bolsa um monte de medicação. E como que você entende de remédio, de medicação, de doença? Foi desse estágio que eu fiz, de ser curiosa, desse interesse todo, começa daí. E aí eu consegui renovar por mais 1 ano o estágio, que na época ninguém conseguia. E eles gostaram muito do meu trabalho. Eu ficava, a Simone brinca comigo, você fica sem comer para atender o pessoal. Já naquela época eu já ficava. Por isso que é magrinha, tá vendo? Por isso que é Nosso magrinha segredo assim. tá aí, ó. Cricket, é a Exato. nossa cricket. Só trabalhava, não tinha tempo de comer. E eu fui me encontrando cada vez mais e mais, e gostando e me apaixonando pelas pessoas e em poder ajudar. Renovei mais 1 ano, fiquei mais 1 ano por lá, aprendi muito mais. E aí, de lá para cá, eu me formei na faculdade. E acho que 2 anos depois eu fui convidada pela Simone para vir para as Aros, Escola de Negócios, onde estou até hoje. Esse mês de abril completo 14 anos. 14 anos. E eu comecei na época numa empresa que eu estou até hoje lá. Mas você não tinha começado na aldeia, lembra? Ah, sim. Foi pelas Sim. Aros lá, Foi, Mara? o meu primeiro trabalho pelas Aros foi na aldeia. Nós fizemos Que é trabalho. esse projeto social. Eu fiquei 2 anos lá no atendimento com as crianças. Tinha outra psicóloga que eu dividia com ela, eu atendia as crianças e ela atendia as famílias. E daí da empresa, a gente tem que falar dessa empresa, né? Pode falar Claro! dessa empresa? Ai, porque é tudo de bom essa empresa. É uma empresa que nós temos muito orgulho. A Simone está lá há quantos anos, Simone? Olha, o João não tinha nascido. Eu engravidei fazendo consultorias lá. Então, o João fez 20 anos, eu acho que vai fazer 21 Mais que eu ou estou lá, menos, por aí. E aí, a Simone... Na Mastra Escapamentos. Escapamentos. E que, inclusive, hoje ganhou pela 10ª vez. A marca mais lembrada de escapamento e catalisadores. Caramba, que legal. E né? a Zaros está lá nesse trabalho foi uma das empresas que apostou muito no nosso trabalho, porque o nosso trabalho era levar a educação dentro das empresas, né? Uma forma de educar, de desenvolver uma liderança, a equipe, Isso. e depois, especificamente, o trabalho que eu quero que a Mara nos diga aqui, né? Não, e é interessante, você viu, Simone? A história da Mara é um pouco parecida com a minha. Porque a questão, lembra no programa passado? No programa passado, Mara, eu estava aí. Aqui? Estava aí. Desculpa, no programa passado eu não estava. Eu vou estar no programa que vem. Isso. Olha o tempo, fala para você, Simone, tá? Faz parte, Faz assim parte. mesmo. É muita informação na mente. Tá. A importância do estágio. Eu acho que a Isso. questão do estágio, você colocar em prática aquilo que você aprendeu na faculdade desde o começo é muito importante. E ela falou várias vezes da questão do estágio, de renovou o estágio, que se destacou entre as estagiárias. Então, essa experiência prática, ela é muito importante. Sim, muito. Exatamente isso. E o quanto a gente se permite a crescer ali dentro. Porque a minha experiência toda veio dali também. Exato. Claro que depois foi mudando com o tempo, né? Que eu vim para o mundo organizacional.
Mas se a gente for ver, é a mesma coisa. É a O que eu mesma- fazia lá no hospital, tudo que eu aprendi lá, eu coloco em prática, cuidando das pessoas no dia a dia hoje. Uhum. Então, E, Mara, só para gente, de curiosidade, né, para a gente chegar aqui e dar muitas dicas, né, para os empresários, saber a importância do seu trabalho dentro das empresas, da onde veio essa paixão, né, essa vocação? Porque a gente vê o carinho que você acolhe. Eu nunca vi a Mara dizer um não para um atendimento, seja a que hora for, se for dentro do horário que ela está na empresa ou dentro dos cursos. Você conseguiu já, né? Analisou já isso? Vamos pegar, né? Aqui no pé agora. eu acho que eu sempre gostei de pessoas, sempre. Minha família é muito grande, eu tenho 5 irmãs, né? Meu pai queria muito um filho homem, foi tendo, e a gente se tornou em 6. A gente é 6, né? Então, a casa sempre muito cheia, muitos tios, muitos primos. E eu acho que eu sempre ali fui apaixonada por pessoas. Sempre. Que E a legal. paixão vem dali, sempre conversando com um, com o outro, mas eu era uma criança diferenciada também. Minha família fala muito isso, que eu era uma criança que eu escutava muito mais do que falo. Ainda hoje eu sou assim, eu sou muito observadora. Eu falo menos e escuto e observo mais. Então, eu sabia que ali eu ia fazer algo relacionado a pessoas. E ainda foi surgindo. A princípio, eu sou formada em nutrição, técnica em nutrição. Eu acho que Eu acho que eu tô sabendo Tá hoje. sabendo hoje, Eu fiz técnica, comecei química, não gostei da química, fui para nutrição, relacionada a pessoas também, cuidar de pessoas. E na nutrição, eu tive a modalidade de psicologia, e ali eu me apaixonei. E foi nesse momento que eu percebi que eu queria muito fazer psicologia, e eu parti para essa área. Que legal. Começou cuidando do corpo e agora da cabeça. Da Isso. cabeça. Exato. E o que é notável na Mara, assim, eu tenho a psicanálise, eu sou psicopedagoga, psicanalista, mas eu não tenho a paciência desse exercício que a maioria dos psicólogos que atendem em clínica tem, né? Porque, assim, a descoberta é do paciente. E é legal a gente falar isso, porque muitos vão para a terapia achando que o terapeuta, o psicólogo, vai trazer a solução. O que eles vão fazer, né, é a provocação e você que tem que ter a descoberta. Então, essa paciência, ela é muito importante, porque às vezes o paciente está lá 3, 4, 5 sessões, 1 mês, 2 meses, e ele está lá naquele tapetinho de prego. Sim. Então, eu brinco que eu atendo quando é muito necessário, né? Mas daí eu dou umas batidas e falo, Mara, agora eu tô levando para você, né? A gente ouve muito isso, né? Ah, bate, vai lá na Mara, que a Mara alisa, a Mara calma, a Mara dá passa a mão, dá colo. É muito perfeito, a gente procura a Mara. E, Mara, o que é interessante, né, Fábio? Vamos saber como que uma psicóloga, psicanalista, com todo esse cuidado, como que você fez esse trajeto para ir para as empresas? A Zaros te convidou, eu lembro muito disso, você entrou até como coach lá, fazendo mais um papel de coach, porque tem toda uma questão do CRP, né? Como uma psicóloga atua nas empresas. Então, fala para a gente sobre, né, essa gestão de pessoas que você faz na empresa, como que funciona? Tá. Quando eu fui para a Mastra, eu acabei desenvolvendo o meu próprio produto, que não existia. Hoje em dia ele existe, que é o plantão psicológico, é falado, hoje tem até curso para fazer o plantão psicológico. E eu fui desenvolvendo sozinha, automaticamente eu cheguei, como a Simone falou, era um coaching, mas desde o início eu não me simpatizei muito pelo coaching, fiz muito coaching pela empresa, mas eu gostava de entrar e mergulhar um pouco mais no mundo da pessoa. Das emoções. Das emoções, dos sentimentos, por que ela estava sentindo aquilo, o que a levou a chegar daquela forma. E eu fui desenvolvendo esse produto que é o plantão psicológico hoje. Que você ouve as pessoas. Isso, O plantão psicológico é esse cuidado. Eu chego na empresa para cuidar da pessoa. Então, são atendimentos individuais. A pessoa vem, eu escuto, entendo. E entendendo sempre assim, qual é a emoção que ela tem, que sentimento que está com ela ali no momento e que demanda ela precisa trabalhar. Porque para cada pessoa, a demanda ela é única e exclusiva.
né? Então, eu comecei a desenvolver essa gestão de pessoas ali, então, sempre olhando para o paciente e é interessante porque as pessoas acham que eu só dou cola. A Simone brinca muito isso, né? Ela acabou de falar várias vezes isso aqui, né? A Mara só dá cola, manda para a Mara, a gente bate, a Mara sopra. Sim e não, ao mesmo tempo. No primeiro momento, essa parte do acolhimento, essa parte assistencial, ela é muito forte, a gente tem que ter mesmo. E eu tenho isso muito forte. Por isso que eu acabei me destacando no estágio, e eu sempre olhei para isso com muito carinho. Eu gosto muito disso. Só que na sequência de dar essa parte assistencial desse acolhimento, é onde a gente começa a trabalhar, trazer a pessoa para a realidade. E o que seria trazer para a realidade? Mostrar para ela que muitas vezes ela está manhosa, muitas vezes ela está pedindo colo, eu estou te entendendo, eu estou te dando colo, mas vamos ver de outra forma agora? Porque senão a empresa me contrata e aí dá a impressão que eu só estou ali para cuidar do colaborador. Só de passar a mão na cabeça só dela. passo mão e aí não tem resultado que a empresa espera. Porque o que a empresa espera da gente? Um colaborador motivado e com produtividade. É onde que eu queria chegar, né? Por que a Greve Peugeot contrata a Mara? Eu quero, né? Eu vou emendar uma pergunta da questão da resistência das empresas a hora que fala, vamos contratar um psicólogo. Vou te dar um exemplo, já que a Simone citou, quando a Zaros foi começar a prestar serviços no nosso escritório, o que a Simone identificou? Acho que é importante, a Andréa Chanquete, para cuidar da gestão de pessoas, e a Mara, que é psicóloga. Mas, Mara, não tem louco aqui, Simone. Pô, você vai precisar de psicólogo aqui dentro, viu? Aqui a gente é tudo... São advogados normais, não precisa de ninguém. Existe essa resistência a relacionar o psicólogo com, sei lá, uma pessoa que tem problemas, tem loucura, e ter essa resistência do empregador, do empresário em contratar um psicólogo? E qual que é a importância disso dentro? Para mim é novidade você me falar isso agora. Eu nunca soube dessa informação. Viu? Agora vai ter que acabar o grupo. Essa informação eu não tinha, seu Fábio Peugeot. Como o Adriano, meu sócio, diz, a verdade é libertadora. Então, estou liberto dessa... Gratidão. Gratidão. Ai, gente, por isso que eu falo que é divertido. Não precisa nem ter vinho, gente. Mas eu falo porque hoje eu entendo. É isso que eu gostaria que a Mara explicasse. Porque essa resistência, esse preconceito de falar, psicóloga, psiquiatra, enfim, é para tratar pessoas que têm problemas. Isso é um senso comum. É um senso comum. E é legal que ela cria um produto, né? Então, ela teve uma inteligência e é um produto que era um gap dentro do mercado. Eu tinha que quebrar ela tem que quebrar com esse senso comum, fazer a empresa investir e mostrar para ela o resultado. Então, eu já estou emendando as perguntas, assim, existe ainda essa resistência? E quais são os resultados que você traz com o seu trabalho para a empresa de uma forma geral? Porque, no final, empresas solucionam problemas, mas, no final, ela precisa de resultados. Tá. Hoje em dia, eu não sofro mais com isso. Não sofro. Há 14 anos atrás, por exemplo, quando eu cheguei na Mastra, chegou o dia de eu chegar lá e não tem ninguém para me atender. E eu falava assim, mas não é possível, eu cheguei aqui, eu vou ficar 4 horas na empresa, não tem ninguém na agenda? Batia lá no RH, não tem ninguém para atender hoje. E aí, eu falei, não, eu não vou ficar sentada e parada. Eu saía pela produção. Na época, 14 anos atrás, a Mastra era 1.000 colaboradores, né? Hoje, bem menos. E eu saía pela produção, batia nos lugares. E eu fui trazendo o pessoal e fui conquistando. Porque a gente realmente tem que ir pela conquista. E nada pela imposição. Eu falo que tudo na vida é assim. E aí, naquela época, 14 anos atrás, eu sofria com isso. Não só na Mastra. Eu não tenho problema, não sou louco, né? Não, mas como assim eu tenho que ir na psicóloga? Ou quando o líder, ou quando o próprio RH identificava na pessoa que seria necessário ir para a psicóloga e ir lá conversar com a Mara. Então, hoje em dia, eu não sofro mais com isso. Hoje em dia, quando eu chego nas empresas, eu tenho lista de espera. Eu sei. Inclusive na sua empresa. Na sua empresa. Que legal, uma conquista, né? É uma conquista, porque até posso dar o exemplo, né, Fábio, se me permite. A empresa do Fábio, a Greve Peugeot, é uma empresa de pessoas com ego, né, pessoas poderosas, são todos advogados lá. E eu tive um episódio há um mês, 40 dias atrás, que eu cheguei atendendo o pessoal e uma das advogadas
falou pro líder, Mari, esqueceu de mim. O líder foi lá, falou, viu, você esqueceu da fulana? Falei, não, é que hoje a minha agenda tá direcionada só para os líderes, as advogadas eu vou deixar para a próxima. E Todo quando mundo eu quer. saí entre um intervalo e outro, na recepção tinha o recado. Viu, você esqueceu da fulana? Uhum. Então, hoje em dia, estou usando o seu exemplo, Sim. acontece isso em todas as empresas que eu tenho minha consultoria hoje. Tem lista de espera, porque as pessoas entenderam a importância de uma psicóloga. Claro que ainda tem quem chega e fala assim, nossa, é a primeira vez que eu venho, eu não sei nem o que eu falo para você. E eu falo como vocês falaram para mim hoje aqui. É só um bate-papo. É só o início de um bate-papo. E eu vou conduzindo. Porque muitas vezes a pessoa, ela chega, às vezes até um pouco nervosa, né? Uhum. Mas isso é muito raro. Hoje, esse tabu não existe, pelo menos nas empresas que eu vou. Eu não tenho mais sofrido com isso hoje, não. As pessoas entenderam mais o trabalho da psicologia hoje. Não, eu provoquei isso, Simone e Mara, Uhum. porque eu senti esse resultado. É uma matemática simples. As pessoas, elas têm que estar bem para poder entregar o seu melhor. Exatamente. Então, a Mara cuidando dos nossos profissionais, eles consequentemente e automaticamente vão entregar o melhor para o cliente. Exatamente. Que a pessoa que chega está com algum tipo de problema, que hoje, gente, todo mundo tem problema. Quem falar que não tem problema... Não existe. Não existe. Não existe. Então, A gente sempre fala que a vida é dinâmica, né? Um Isso. organismo vivo. E a Mara dando esse suporte para os nossos colaboradores, eu sei que lá na frente a produtividade vai ser maior, a entrega do cliente, eles vão ficar mais leves para poder entregar o melhor para o cliente. Sim. Esse é o resultado. É, e uma coisa que eu trabalho muito com eles, hoje também é uma coisa que eu muito falo, inclusive nas aulas, é a autoestima. E o que é autoestima? Ela confunde um pouco. A autoestima é a relação que ele desenvolve com ele mesmo. Uhum. E o que eu observo muito, de uma maneira geral, inclusive em nós, a insegurança da pessoa. Então, a gente pega lá na greve Peugeot, são todos advogados, mas tem muitos momentos inseguros. E quem não tem? E Normal. quem não Exatamente, tem? quem não tem. E o meu trabalho vem para quê? Para fortalecer essas pessoas. Falar, olha para você, por que você está com medo? Por que você está insegura? Você vai colocar tudo a perder, tudo que você aprendeu, a fortaleza que você é, o caminho, a trajetória que você fez. Então, o meu trabalho ali é não deixar eles caírem. Tombar, tudo bem, até tomba, mas vamos se reerguer agora? Então, eu estou o tempo todo observando isso na pessoa, o momento que ela tomba e coloco ela de pé. Então, eu ajudo ela nessa trajetória e mostrando que ela é capaz e que ela pode cada dia muito mais. E, na realidade, a própria OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, fala assim, o que é um ser saudável, né? Geralmente, a gente tem a ideia de ser saudável não estar com doença, né? Mas, na regra dela, é você ser um ser fisicamente, emocionalmente, espiritualmente Mentalmente. e mentalmente, né, equilibrado. E por mais, depois eu quero puxar, né, a gente nem pôs aqui no script falar, né, desses 2 últimos anos, teve uma crescente de ansiedade, de medos e de insegurança. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, porque a Zaros nasce, né, a Zaros nasce muito com isso, de fazer esta gestão de pessoas, de levar uma educação para as pessoas. E quando hoje a gente bate, né, diariamente nos nossos cursos, aulas, treinamentos, gente, tudo começa ali, porque eu falo que eu saio da educação e vou para as empresas, achando que nas empresas eu teria já mais esse conceito, que a educação está um pouco atrasada. E quando eu chego nas empresas, eu me assusto, não tinha uma organização, não tinha, tem um trabalho em equipe, mas não era uma equipe, muitas faltas, absenteísmo, ou presenteísmo, a pessoa está lá, mas não está fisicamente. Então, aquilo foi assustador, mas também que nos deu o impulsionamento, falar, poxa, vamos ajudar esse pessoal aqui. Então, acho que é bem interessante reforçar isso. O empresário, se ele investe na gestão de pessoas, as coisas fluem, né, Mara? Sim, com certeza. E o que nós percebemos muito é que o empresário, ele entende muito do processo dele e do produto dele. Mas muitas vezes ele não entende dessa gestão de pessoas mesmo. Claro, não estou dizendo que são todos.
Tem muita empresa que, quando nós chegamos para desenvolver consultoria, eu fico pasmada de entender mesmo de pessoas. Mas se a gente for olhar, uma grande maioria dos empresários, eles não entendem de pessoas. Então, aí a importância de muitas vezes a gente chegar com o nosso trabalho, porque às vezes, né, no curso mesmo, quando a Simone, o pessoal da coordenação vai ensinando, mas agora eu tenho que sentar e ouvir o colaborador, eu tenho que conversar com eles, abrir a minha porta todo dia, colocar uma cadeira ali. Eles não conseguem entender que faz parte da caminhada, é importante, mas muitas vezes nós fazemos isso através da consultoria. Então, nós chegamos para fazer. E aí a gente vai alinhando, né? Como a gente faz na Greve Peugeot, nas outras empresas, orientando e direcionando o gestor como fazer. Mas a importância ela é muito enorme porque cai produtividade da pessoa e o gestor não sabe por quê. Os conflitos gerados ali dentro, não se sabe o porquê. Muitos erros e muitas falhas e não se sabe por quê. E, na maioria das vezes, o colaborador está com problema. Mas que problema? E aí entra a questão da gente olhar para isso, orientar, direcionar. Então, a gestão de pessoas hoje, se o empresário não entender de pessoas, a empresa dele vai fechar. Aquela frase máxima, né? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Sim. Se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. Sim. Simon Sinek. Esse cara é fantástico. Então, é nesse ponto que é importante. Uma empresa saudável é uma empresa produtiva. Certo, seu Fábio? Certo. E vou emendar mais uma situação aqui, dessa importância, porque o que nós ouvimos bastante, Mara? Aquele empresário, aquele empreendedor que fala, olha, você tem problema na sua casa, é da porta para fora. Entrou aqui dentro, você esquece. Isso é possível? Liga a chavinha, abriu a porta da empresa, ligou a chavinha, o colaborador ele vai esquecer do problema em casa? Existe isso? Na realidade, a gente fala que é uma minoria. Claro que tem quem consegue, mas é uma minoria da minoria da minoria. Eles vêm sim, inclusive nós, porque o problema está onde? Internamente. Emoções, né? Emocionalmente está ali. Então, ele vem para a empresa e ele arrasta isso. E aí, quando ele entra na empresa, ele está diferente. A produção não é a mesma, ele está menos paciente, esse colaborador ele está menos tolerante, começam os atritos e os conflitos ali dentro. Muitas vezes falta, chega atrasado e o gestor não consegue entender isso. E aí, sempre essa frase famosa que nós muitas vezes escutamos. O problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Se o problema pra fora. Ele tem que saber lidar com isso. Então, o nosso trabalho, claro, a ideia é trazer o equilíbrio. Primeiro, eu entendo isso junto com ele e trago um equilíbrio, né? Mas se você não entender que essa pessoa precisa, naquele momento, de um cuidado, de um carinho especial, ele vai embora, ele não volta mais. Então, posso tirar a plaquinha, que está lá, obviamente eu não tenho no meu escritório, é uma brincadeira, problemas pessoais da porta para fora. Com certeza, deve. Infarta psicólogo. E Mara, e como conscientizar, você está falando dos colaboradores, e como conscientizar o empresário da necessidade disso? Às vezes é um pouco trabalhoso. Às vezes é. Tem empresário que é mais fácil de lidar, né? Tem uma empresa que eu estou atualmente ali e foi muito fácil deles pegarem isso. Muito rapidamente, eles quiseram o trabalho, eu cheguei, eles entenderam o meu trabalho, eles fazem muito essa troca comigo, mas na maioria dos casos, a conversa é longa com o empresário. Você fala uma vez, você fala duas, você fala três. Então, nós vamos plantando uma semente. Porque, na realidade, o empresário ainda que não tem essa noção, né, precisa fazer essa troca de mentalidade, esse mindset, ele tem que entender que isso é um investimento. Então, como ele vem desse formato muito, né, Mara, me corrige, se eu tenho que investir 1 milhão em maquinário, e ali, né, faz uma matemática muito rápida, ela vai me produzir tantos produtos por hora, por segundo, isso me resulta num X no final do mês, é muito mais fácil e muito mais assim, é normal, é viável, eu tenho que fazer esse investimento. Aí a gente brinca muito assim, ok, investiu 1 milhão numa máquina, 100 mil numa máquina, 10 mil numa máquina, e temos que trazer a tecnologia a nosso favor. Agora, quem vai apertar o botão desta máquina
tem que também estar saudável, porque quando ele vem, né, como a Mara fala, atrasa, não está bem lá, eu quero depois que ela conta quais são os casos mais pertinentes, né, que ela encontra aí para cuidar, ele vem com todas essas emoções afloradas, por mais que ele tenta o equilíbrio, mas existe até uma questão química aqui. Então, ele fica avoado, né? Então, acontecem os acidentes de trabalho, não é isso? Sim, muito. E aí, então, é aquela coisa assim, eu tenho a melhor máquina, mas eu não tenho as equipes capacitadas para tal. Então, daí você vai lá e fala, você tem que investir no capital humano, seja 1.000, 10 ou 1 milhão, todo mundo acha caro, mas a hora que começa a entender, Sim. né, de um clima organizacional saudável, de um aumento de produtividade, fica mais fácil, mas deve ser um trabalho de formiguinha aí, né, Sim. para alguns empresários, né? Sim, eu vejo que isso também está mudando hoje. Até pouco tempo atrás, era jogar dinheiro. Ah, mas vou ter que gastar dinheiro com isso? Como você disse, Simone, eu gasto com maquinário, eu gasto com isso, um produto novo, uma embalagem nova, muitas vezes. Já pago o salário, já dou pago o benefícios. salário, o que mais que eles querem? Então, até pouco, a gente ouve isso, mas isso hoje bem menos eu escuto. Então, para eles hoje, a pessoa é o investimento. Uhum. Então, eles começaram a entender que se ele não investir nessa pessoa, e é muito engraçado porque o retorno ele vem muito rápido em gestão de pessoas. Porque o colaborador, ele se sente o quê? Além de ele se sentir motivado, ele se sente valorizado pela empresa. Pertencido. Sim. Até essa semana eu estava numa empresa e eu atendo uma pessoa lá e ele perdeu a esposa de um câncer de mama, ela faleceu muito rápido e 1 ano e meio depois ele perdeu o filho de 14 anos, Nossa. também de câncer. E assim, e foi muito engraçado que essa semana, isso tem uns anos, né? E essa semana ele veio comigo e ele falou assim, Mara, é muito engraçado, mas eu entendo assim, o que me manteve até hoje aqui, além da empresa ter me valorizado, foi assim, o que me manteve e me colocou de pé e me manteve foi as nossas conversas. Uhum. Aí eles- Retenção de talentos. Mais uma Retenção de coisa. talento. Como E ele- reter talentos? Está aí. E ele ficou muito desnorteado na época, porque você imaginou, você perde sua esposa de câncer, um ano e meio depois você perde seu filho, não é para qualquer um. Não é. O gente. baque é muito grande, você joga o cara no fundo do poço. Uhum. Então, as conversas que a gente vai fazer nesse acolhimento, trazendo o cara de volta, olha, sua caminhada tem que continuar, por mais difícil que ela seja. E ele permanece na empresa até hoje, 20 anos de empresa ele tem. Olha, que maravilha. E talvez, se não tivesse essa parte de gestão de pessoas, de uma psicóloga entendendo, acolhendo e trazendo ele para uma realidade, eu tenho quase certeza que ele não estaria mais na empresa. Ele já tinha ido embora. Porque, né, Mara, as pessoas são carentes de afeição. Então, quando você fez a pergunta, é uma linha muito tênue. O trabalho dela não é pôr a pessoa no colo. Tem alguns momentos, olha esse caso, né? É um acolhimento, mas fazendo a pessoa caminhar, ficar bem, porque a vida tem que continuar de alguma forma. Então, esse é o investimento nesse capital humano, é muito importante, e que você falou de um dos resultados, retenção de talento, é o que mais pergunta para a gente, como que eu retenho o talento? E muitos falam assim, aumentando o salário, aumentando. E não é isso, já temos casos e casos de empresas que as pessoas já foram ofertadas para ganhar mais, mas preferiram ficar, porque ali elas são identificadas como uma pessoa. Isso é muito... esse é o universo que nós estamos entrando. Ela não é mais uma pessoa, ela Isso. é a pessoa dentro da empresa. Né? Exatamente. Simone, você fez o exemplo aí da máquina, me fez lembrar uma situação que aconteceu real de um colaborador que operava uma máquina, era uma injetora, isso há uns 8 anos atrás. E ele estava com um problema sério, não era nada relacionado à empresa. Máquina, o exemplo que você deu, de R$1 milhão. Estava com um problema em casa e foi, até quando ele perdeu a paciência lá, porque deu um problema na empresa, ele me jogou um parafuso dentro da injetora. Eu lembro até hoje, na época ficou em R$100 mil para arrumar a máquina. Então, por quê? Ele estava com um problema, não tinha nada a ver com a empresa, mas não teve aquele acolhimento, ninguém se preocupou com o problema que ele estava passando, ninguém deu bola para ele e, infelizmente, o surto dele aconteceu dentro da empresa. Exatamente. E uma máquina de R$1 milhão
Gastou 100 mil, prejuízo. E aí, quando o empresário vê esse trabalho, ele vai ver que não é um gasto, e sim um investimento, né, Mar? E o quanto é importante também, né, Fábio, nesse caso que você fala, o trabalho nosso é levar isso para a liderança. O líder deveria ter percebido que o estado emocional desse colaborador mudou. Mas todo mundo tinha visto, mas ninguém deu bola. Então. Eu lembro dessa história, fiz uns 8 anos O problema não é atrás. meu, né? Aquela então. história. Da porta, a plaquinha, isso da aí, porta para então. fora, para o pessoal. Não Então, tem. e esse olhar diferenciado, ele tem que ter e ser rápido, de chamar essa pessoa, de entender. Então, muito rapidamente, esse colo, essa parte assistencial que é dada para ela fica bem, você fortalece, coloca ela de pé de novo e não vai acontecer esse problema. É um problema que ele deveria ter sido evitado. 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 Tem como ser evitado. Sempre tem. E, Mara, Sempre tem. a sua relação dentro das empresas, né? Para a gente tirar aqui um pouco a dúvida. Poxa, RH, departamento pessoal, psicóloga, aonde que está a Mara nesse processo? Em todos eles. Em Né? todos eles. Aham, é uma parceria com esse departamento. Sim. Sabe por que eu estou puxando isso? Porque, acredito que hoje não tenhamos mais muito disso, mas também existia o RH, que cuida da gestão de pessoas, mas no sentido do treinamento, que faz essa parceria com a Mara. Muito tempo atrás, assim, achava que nós éramos infiltrando, né? A gente ia roubar o local lá. E quando também elas percebem, esses departamentos percebem que você está ali para apoiar, né? É mais uma para levar o pessoal para frente, é muito bacana. Acho que hoje diminuiu muito isso, né? Você quis dizer Bastante. que ia roubar a função dela. Ia Isso, roubar a função da RH, ia tomar o lugar dela e... Passamos por isso, né? Lá no começo, há uns anos atrás, sim. Hoje não, mas eu entendo que isso tem que ser reforçado quando eu chego. Uhum. Quando eu chego, eu sempre estou reforçando para eles a parceria. Ó, Isso. eu sou uma parceira, tem empresa que eu vou uma vez na semana, tem empresa que eu vou 2 vezes no mês, dependendo a quantidade de horas que eles nos levam até lá. E eu tô sempre reforçando, ó, eu sou parceira, eu tô aqui uma vez por semana, agora é com vocês. Porque o meu trabalho não é só com o colaborador, eu também oriento e direciono o RH. Uhum. Então, eu tenho essa parceria muito forte, né? Até passei por isso numa empresa recentemente, que a pessoa me liga e fala, tem que falar com a fulana de tal do setor comercial. Uma coisa que ela poderia ter feito já. E eu falei para ela, você não precisa... mas não é o seu papel aqui? Sim, mas o meu papel, se você já tivesse sentado e conversado com a pessoa, na próxima semana eu só reforço. Uhum. Não, mas então eu faço o contrário, você fala e eu reforço. Mas ela está lá todos os dias e eu vou uma vez na semana. Então, e esse tempo, essa demora faz muita pode ser diferença. Aham. Exatamente isso. Esse tempo faz muita diferença, porque a demanda que ela trouxe do problema dessa pessoa, uma semana que ela me esperou, continuou acontecendo. Uhum. Então, é algo que pode e deve ser evitado. E para o próprio colaborador, que não sabe o que está acontecendo, a imagem dele é muito ruim para a empresa. Uhum. Fica muito tempo o Sim. conflito ali, né? E às vezes, muitas a gente não consegue tirar. Uhum. Dependendo da pessoa, se é um gestor mais maleável, ele entende, super Uhum. entende. Mas tem gestor que já fala, pode mandar embora, eu não quero mais. Uhum. Por algo que, de repente, eles poderiam ter feito. Isso. Então, eu auxilio também muito por telefone. Às vezes acontece alguma coisa, eles me ligam. Então, desde que eu chego, eu vou mostrando o quê? Eu sou uma parceira de vocês. Uhum. Tem coisas aqui que é para você fazer. É o RH que vai fazer. Eu não vou assumir. Muitas coisas, quando eu estou lá, eu assumo. Mas quando eu estou à distância, é você. Então, eu faço muito esse trabalho de orientação e direcionamento dentro desse departamento. Porque a empresa ela tem que sobreviver também Sem nós. sem nós no dia a dia, né? Por isso que é chamado de consultoria. A gente lá vai dar essa consulta, Esse suporte. suporte. Sim. E também tem as empresas que não têm RH e Sim. aí né, o trabalho é o mesmo, né, Mara? É só para a gente deixar claro que, então eu preciso ter um RH para fazer. Não, muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente passa direto para o próprio gestor. Uhum. Né? Tem as devolutivas, eu acho Sim. muito legal. Essas devolutivas, a Mara, eu falo, é uma psicóloga que faz gráfico. Eu amo. Porque né, a gente sempre troca, temos a reunião de alinhamento e a gente sempre falava lá no início, Mara, a gente precisa mostrar
o que foi desenvolvido durante o mês aqui, né, e mostrar o resultado. Olha, eu falei com tantas pessoas, e esse caminhar, né, foi de muita paciência mesmo, sua, né? De um olhar assim, como que eu faço? Porque eu sou ótima de dar ideia, né? E eu delego, eu adoro delegar, né, Mara? Muito. Eu adoro delegar. Aí eu falava, Mara, para fulano acho que tem que ser gráfico, para ciclano Sim. você tem que falar um pouco, Detalhar. ó, agora já muda um pouco, para ele ter uma percepção que mudou. Então é muito legal, porque a Mara, ela vem trazendo, né? Hoje a gente está falando especificamente do trabalho dela, essa inovação no setor. Porque o que era falar de psicóloga há 10, 15, 20 anos, e hoje, né, eu crio um produto, mas não é só eu criar o produto, como que eu vou fazer esse produto, como que eu vou dar a devolutiva desse Mostrar produto, isso, mostrar né? que isso dá um resultado para a empresa. É conhecer o cliente. Né? Você Também. deu algumas formas aí de dar uma devolutiva, gráfico, mensagem. Tem alguns empresários que gostam de uma conversa um pouco mais longa, que explique melhor. Então, essa questão da importância de conhecer o colaborador, conhecer o dono da empresa, conhecer a cultura da empresa, acho que é muito importante para o trabalho da Mara, porque ela vai encaixar ali a situação, conduzir o problema de uma forma que acabe agradando e unindo a todos, né? Exatamente, né? E é engraçado porque tem empresa que a devolutiva é cada 4 meses, 5 meses, às vezes 1 ano. Uhum. E tem uma empresa, até não tem problema falar, a JBF, né? O Júlio Caana. Toda vez que eu estou lá, eu faço a devolutiva meia hora com eles. Eles querem isso. Uhum. Então, eu me adequei nesse sistema. Claro que eu não faço gráfico no momento. Então, fico 4 horas ali, 3 horas e meia eu faço atendimento e os últimos 30 minutos os dois sobem e eu dou a devolutiva do dia. Eles quiseram desde o início. Desde que eu cheguei lá, eles quiseram. Vai lá. Então, bem personalizado, né? Bem personalizado. E aí a gente adequa, como você falou, né, Fábio? Aquilo que o cliente gosta, porque foi uma forma que eles encontraram. Eles não tiveram, antes eles não tinham esse tipo de consultoria lá. E desde que eu cheguei para fazer esse papel, eles acharam muito interessante, teve muitos resultados rápido. Né? Então, a gente foi mudando, a gente foi fazendo algumas dispensas que eram necessárias. Que existe isso, que existe. Liderança, a gente fortaleceu liderança, teve pessoas que teve que ser realmente realocadas ou desligadas. E aí eles encontraram essa forma de, toda vez que você estiver aqui, a gente gostaria que você desse a devolutiva. Então, eu me adequei a eles. Agora, tem gestor que não quer. É cada 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Ou tem gestor que fala assim, né? Faz a devolutiva com o RH somente. Não precisa passar. Pronto. Porque chega, de alguma forma vai chegar para ele. Mas ele não quer pegar aquele compromisso semanal ou mensal cada 4 meses. Aí eu passo para o RH e o RH faz a ponte. Eu entendo que ela Né, tá falando. Fábio Pejol? Entende, né? Mara, desculpa, Simone, me veio uma... Agora, você fala muito, Mara, dos colaboradores que estão lá. O trabalho que você faz nos colaboradores ativos. Você faz algum trabalho, vamos supor, eu quero contratar pessoas. Passa lá no teste, se a pessoa no teste técnico, né? Se a pessoa sabe fazer aquilo lá, sabe mexer, se já tem experiência. Existe algum trabalho que você realiza para a contratação de pessoas e qual a importância disso? Tá. Eu não faço recrutamento e seleção, não é um produto que eu tenho, mas eu dou essa ajuda quando o gestor empresário me solicita. Então, o que ele quer muitas vezes? Como os psicólogos são os únicos que podem aplicar um teste psicológico, eu tenho. Eu tenho o QATI, eu tenho o Enneagrama que eu aplico, e aí eu bato um papo com a pessoa. E esse bate-papo, claro que é um olhar clínico. Eu estou observando tudo que está acontecendo. Depois eu sento com a pessoa, mas não é um produto meu. Então, eu dou uma ajuda. Né? Então, assim, geralmente nas empresas maiores, tem esse setor dentro do RH, que só faz recrutamento e seleção. Então, em alguns casos mais específicos, eu entro para ajudar. Então, isso eu faço. Assim, eu penso por conta de você conseguir identificar o perfil psicológico da pessoa para aquela determinada função. Isso é possível? É possível.
Sim. Muitas vezes dentro só da conversa, e claro, o teste nos acusa isso o tempo todo. Você tem o teste, você não usa mais da caligrafia? Ela adora. Eu falo assim, tem dias que eu escrevo lá no meu Reels, eu falo, a Mara tá analisando a minha letra. Analiso também. Ah lá, Não, viu? eu tinha tudo para ser médico, não sei porque eu fui advogado. Viu? Minha caligrafia é Epa, sensacional. é ótima, né? Sensacional. Ô, Mara, eu estava aqui procurando essa pergunta que eu, né, quero que você relate, né? Primeiro a gente já colocou a importância, por que gerir, né? Por que investir nas pessoas? E quais são, assim, os pontos mais críticos que você percebe no dia a dia das empresas que atrapalham essa proatividade e produtividade? O que você escuta? Quais são, né? Se fosse no médico, quais são as queixas que é mais comum, assim, né, que você fala, poxa, é unânime, né? Aquelas dores recorrentes. Tem muitas, né? Ai, Tem muitas, né? Mas assim, eu escuto muito assim, problema familiar, aparece muito, né? Separação, casos de separação tem bastante. E por incrível que pareça, hoje o pessoal pede muito auxílio para os filhos adolescentes. Eles têm muita dificuldade em direcionar o filho e não sabe como. Então, muitas vezes eles procuram para isso. E conflito dentro do setor. Isso tinha acalmado nos 2 anos de pandemia, que a demanda mudou muito na pandemia. Só que isso eu vi que esse ano voltou um pouquinho a acontecer de novo. Por quê? Porque a gente está voltando, já voltamos tudo ao normal. Né? No começo a gente estava até brincando sobre isso. Voltou tudo ao normal, a libertação da máscara, voltar para as festas. E automaticamente, eu acho que aquele medo e insegurança que todo mundo teve nos 2 anos, foi embora. Passou. E Passa rápido, né? a gente esquece, né? Como a gente esquece rápido. Como? Então, tá tendo muito conflito no setor de novo. E drogas, como que tá? Esse diminuiu? Diminuiu. Olha que Por bacana. incrível que pareça, teve uma época, Que era alguns uma época. anos atrás, pegava muito, né? Mas hoje diminuiu bastante, bem pouco. Eu lembro, Fábio, de um caso que a Mara me contou, e que ela fala de conflitos familiares, e lembrei desse, aonde chega né, e como pode atrapalhar o processo lá dentro da empresa, que o marido trancava a mulher dentro de casa e não deixava ela sair, ela pulou a janela para ir trabalhar. Tô brincando. Sim. Então, como que esse ser humano, esta pessoa, chegava na empresa? Então, olha o trabalho importante, né? Porque quando eu lembro que ela relatou, eu falei, gente, que mundo maluco mesmo que a gente vive. Ela, né, a pessoa quer ir fazer o trabalho dela, ela é impedida por N coisas, né? Que a gente podia abrir espaço, né? Falar das neuroses e tudo mais. E chegava lá e como que essa pessoa ia trabalhar? Ela estava ali, seria até uma fuga para ela. Então, o trabalho hoje, esse plantão psicológico, ele é essencial, porque, como ela falou, reforçou de novo, é o conflito familiar, é o que mais realmente está atingindo as pessoas, né? Sim, e esse caso foi bem interessante, porque quando ela chegou para mim, a empresa começou a perceber que tinha alguma coisa errada com ela. Então, andou faltando e chegava atrasada, muitas vezes. Mas ninguém sabia o motivo, porque a pessoa fica com vergonha de falar realmente. Então, o marido, ele passava fora de casa usando a droga a noite toda, chegava em casa e batia nela. E a criança coada no canto, tinha uma menininha de 2 aninhos na época. Então, aí, quando ela chegou para mim, que o RH me passou, olha, fulana, tal, eu falei, deixa eu conversar com ela. E já no primeiro dia ela abriu a situação. E eu comecei a fortalecer ela. Por quê? O que acontecia? Quando ela não vinha pro trabalho, ela tinha medo. Então, ela coava no canto junto com a filha. E eu comecei a desenvolver o trabalho assim, não é para você ter medo. Tem que enfrentar. Vamos lá, você vai enfrentar. Vamos trabalhar esse medo, essa insegurança. E esse dia foi muito específico, porque ele trancou ela dentro de casa, você não vai trabalhar hoje. E ela foi para pular a janela, tanto é que ela chegou para trabalhar toda machucada. Porque ela foi para pular a janela, ele tentava segurar e ela lutou contra ele, teve briga corporal e ela chegou 1 hora depois, mas ela chegou toda machucada. Não, eu vou lembrando e vou falar da Andresa Potec aqui, ela falava assim que sempre era a pergunta que o empresário pode estar fazendo hoje. Um beijo para a Andresa, viu? Ela fala assim, isso é um problema meu ou não? Eu tenho que salvar o mundo ou não? Mas eu tenho que
ter um ambiente saudável aqui. Você lembra? A Andresa, ela falava muito isso. A Lembro. Andresa trabalha muito com gestão de pessoas, muito behaviorista. Forte isso nela. E tinha o case, né, que hoje a gente não vai deixar para outro dia, que ela contava, né, de uma pessoa, e ela falou, não, como que a gente vai poder ajudar? Eu não posso ir lá falar, né, ou para o marido não bater, para uma mãe não bater, para o pai não beber, enfim, que tem todos esses conflitos. Mas o que eu, como empresária, posso fazer aqui para que nesse momento, nessas 8 horas, 10 horas, eles estejam bem? E eu acho isso uma declaração de gestão de pessoas, porque é isso, gente. É trabalho, não é filantropia, Não, né? não é. É isso que é legal a gente de falar também. Não é filantropia, a gente costuma dizer, empresa é uma troca, eu estou oferecendo meu trabalho, você me está dando uma oportunidade, só que nós temos que ter saudáveis. E tem muitos também empreendedores não saudáveis, que também a gente tem que trabalhar com eles, né, Mar? O tempo todo. O Fábio é um deles? O Fábio. Eu sou O um Fábio semi-anjo. É muita conversa com o Fábio. Mas olha, uma coisa, Simone e Mara, que eu, na conversa do que a Mara falou, é a importância, a gente vai voltar na questão da Mara não estar lá para roubar a função, roubar o trabalho de ninguém. Sim. Pelo contrário, para estar ajudando. Exato. Tanto é que quero ressaltar a importância do gestor, do coordenador, estar sempre de olho, sempre com aquela percepção de como está a sua equipe. Uhum. Identificar, porque a Mara, como ela disse, ela não está lá todos os dias. Sim. Uma vez por semana, uma vez quinzenalmente, mensalmente. Então, a importância do gestor, não só olhando para a parte técnica, mas na parte comportamental dos seus colaboradores, para poder identificar esse tipo de situação. Às vezes a pessoa fica trancada na sua sala o dia inteiro, no seu quadradinho lá, e não consegue enxergar essas situações. Quando a Mara chegar e conseguir identificar isso, já não adianta mais. Então, assim, eu acho muito importante a Simone sempre fala, né, Mara? Ficar na arquibancada. Sim. Mas quem está na arquibancada não está vendado. Isso. Tem perfeito. que estar de olho. E aquela voltinha na empresa, aquela conversa, aquele tour durante a empresa, você consegue identificar, você consegue perceber isso? Ô, Fábio, eu vou. Esse trabalho, a Mara já falou, e quero que ela repita, que é um conjunto, né? Eu tenho que trabalhar o dono, as lideranças, e tá lá dando auxílio, né, para os funcionários. Então, é um fortalecimento. Mas vamos fazer uma comparação. Você falou aí um assunto, lembrei de pais e filhos, né? A gente comenta muito. A gente tem que estar olhando, né? O tempo todo. Filho chegou cansado, está irritado, está triste, está isolado, não é assim. Então, eu gosto sempre de fazer essa comparação familiar, porque a empresa é esse conjunto, né, Sim, Mara? sim. Se você não tiver, de repente, nossa, eu nem percebi, eu não vi, eu vi que ele está, opa, viu que está muito quieto, não é da natureza dele, vai ver. Ou pode ser uma doença física ou uma doença emocional. Então, na empresa também é esse olhar de águia, né? Sim. Eu acho que emendando com o que o Fábio fala aí. Com certeza, porque assim, as pessoas, elas deixam o gestor muitas vezes, a gente fala isso muito no curso também, né? Não deixa a empresa. E eu escuto muito isso atendendo as pessoas. Eu amo estar aqui, eu amo as pessoas. Faz 10 anos que eu tô aqui, mas eu tô indo embora. E tá indo embora pelo gestor. E muitas vezes por essa questão de não sair do gabinete, de ficar trancado nesse gabinete. Ficar no aquário. De ficar no aquário, exatamente. Então, a importância de vocês saírem dali, observarem as pessoas. Claro que nem no seu caso, você tem líderes, né? Então, muitas coisas, os líderes seus estão ali para ver. Mas e quem olha para o seu líder? Tem que ser você. Então, se você não sair dali e observar, o seu líder cuida da camada de baixo, mas você cuida do restante. Mas eu acho que assim, tem um trabalho dos donos de complementar. Isso. Porque às vezes o líder está numa fase com muito trabalho que acaba não sobrando tempo para ele enxergar isso. Perfeito. Então eu acho que é um trabalho, sem dúvida nenhuma, do gestor, do coordenador, do gerente, enfim. Mas eu acho que nada como o dono da empresa estar junto ali. Sempre. 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 E aquela frase, né? O olho do dono engorda a porcada? Sim.
desde que o dono esteja fazendo o seu papel corretamente. Perfeito. Porque às vezes o dono é o primeiro a chegar, o último a sair e não faz esse papel Não. correto. Ele acaba atrapalhando. Atrapalhando. Então, esse é um outro senso comum que eu acredito que você enfrenta bastante também, né? E nós no curso, assim, eu como empresário, eu tenho que saber, eu falo muito isso, que hora que eu tenho que estar na arquibancada, que hoje, no ciclo que a empresa está, tenho que estar mais, e que horas que eu tenho que entrar no jogo, porque essa ideia, todo dia 5 horas da manhã eu tô lá e saio às 10. Ok, você fez o seu papel? Não, você ficou apertando porca e Exatamente. parafuso. Então, aí você deixou alguma coisa escapar. E a hora que você vai falar com o seu cliente, com o seu funcionário, você vai falar tecnicamente com ele. Sim. É muito louco isso, né? Muito. Muito louco. E vamos lá para as perguntas. Marinha, você com toda essa delicadeza, com toda essa... É cricket, né? Ela tem um apelido de grilo. Nossa. Grilinho nosso, nas nossas aulas de inglês. Nos Né? inglês da vida. Inglês, só ver nós falando inglês. Meu Deus do céu. Imagino. Imagina, né? Imagina Fábio. eu, ela, Andréia e Fred Fred. fazendo aula. Meu Deus. É uma terapia. E hoje tem aula, hein? Hoje tem aula. Olha que legal. Já É tá saindo, ó. verdade. Meu Vai pra Deus, aula. vamos lá então. Mas hoje é feriado. Hoje É não vai amanhã. ter. Olha, gente, olha, feriado, como embaraça a nossa cabeça. Feriado semana passada, você fez a semana já na É outra. muita informação Viu? na mente, Viu? Fábio. A gente se perde. A gente não sabe se come chocolate, se coloca fantasia pro carnaval. Carnaval de fevereiro Verdade, tem vira carnaval março. agora em abril. Viu? A gente não sabe Senhor. mais pra onde corre. Viu? Esse É negócio de querer carnaval. mudar a data, É muito mudar trabalho, carnaval, Fábio. mudar... Gente, nós Eu já vamos- confundi a cabeça aqui, agora é impressionante. É verdade. mesmo. Vamos deixar Viu? o carnaval no carnaval, a Páscoa na Páscoa e não vamos Isso. mudar a regra. Para de mudar, né? Coisa louca, Cabeça né? de todo Gente, mundo. eu tô louca aqui, porque eu tô pensando assim, ó. A Páscoa já foi e agora vai ter carnaval. Ficou meio Carnaval, louco, né? Mas Páscoa, não tudo sei bem. se come vamos comer chocolate ou Vamos. vamos pular carnaval? Agora não sei mais. Marinha, voltando aqui. É. Como você busca sua criatividade, inovação? Você tem um hobby? Conta aí pra Nossa gente. Senhora. As minhas criatividades é lendo. Quando Lendo. eu leio, muitas fichas caem, eu viajo. É. E assim, a leitura me proporciona muito isso. Hobby, Agora, hein? por incrível que pareça, eu fico muito pouco tempo em casa, né? A gente fica, nossa, tem dia ontem eu cheguei em casa quase 10 da noite, né? Desde as 7 da manhã. Então, o meu porto seguro é voltar para minha casa. Eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Eu falo muitas vezes assim, entrar no escritório à noite, às vezes eu fico muito tempo ali estudando. Muitos falam assim, nossa, mas você está cansada, você vai para o escritório para estudar? Eu me encontro. Uhum. É uma forma de recarregar a minha bateria e estudar para o outro dia. A gente precisa estar nessa ativa sempre. E muitas vezes também televisão. Porque o que acontece? Pelo fato da gente passar muito tempo fora de casa, eu não sei o que está acontecendo no mundo. Não sei. Tem Você só guerra, tem... atualiza à noite. Exato. E é muito engraçado porque, assim, eu fico o dia todo só escutando os problemas e as dificuldades das pessoas. E eu chegar em casa e ligar a televisão, eu consigo desconectar daqueles problemas e mergulhar mais em mim. Então, às vezes, escutar uma informação, assistir um filme, me traz muito para o centro, para o plumo. Então, eu preciso disso. Ela gosta de voltar para casa, a verdade é, para os braços do Ricardinho. Do Isso sim. Ricardinho, e hoje com É vinho. isso E sim, hoje com ela- vinho. Um beijo ela tava pro segurando Ricardo. pra falar, Beijo mas- pro Ricardo. Mara, a gente quer, assim, agradecer muito, muito a sua presença aqui. Acho que sempre dá esse ar de conhecimento, né? Que nós precisamos, como empresários, saber aonde investir, como investir na gestão de pessoas. Então, se você quiser deixar suas considerações finais... Eu que tenho que agradecer o convite do Fábio e da Simone. Eu fiquei muito feliz quando a Simone ligou e estendeu o convite ao Fábio, né? Pelo fato de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz. Cheguei ansiosa, né? E não, é só um bate-papo. E é sempre muito bom, assim, dividir um pouco do que eu sei, né? Então, é sempre muito bom. Gratidão a vocês aí. E
futuramente, quem sabe, a gente está aqui de novo para Uma trazer troca. novas experiências Novos aí, cases. novos conhecimentos, novos cases que tem bastante. Gratidão aí. Muito bem. Fábio? Gratidão, Simone. Gratidão duplamente para a Mara, né, que aceitou o nosso convite, que nos ajuda lá no escritório, fazendo um trabalho excepcional. Só tenho que agradecer ela e as coisas mudaram bastante lá, viu? Que ótimo. Experiência própria. Que ótimo. Já fiz aqui a devolutiva. Tá vendo, gente? Gente, gratidão mais uma vez essa quinta-feira recheada de muitas coisas importantes que o empreendedor precisa saber. Então, um beijo no coração de vocês e até quinta que vem. Beijo. Até mais.